Fala, pagadores de tributos! Hoje nós vamos conversar como aumentar o faturamento dentro da atuação na área tributária, como aumentar o fluxo de caixa. Eu vou entregar aqui para vocês como funciona, como isso aumentou dentro do meu escritório e pode aumentar tanto na sua vida como no seu escritório de atuação dentro da área tributária. Então deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para começar a conversa referente ao Vivendo Tributário, ao fluxo de caixa, ao aumento do fluxo de caixa. Antes de mais nada, pessoal, aqui embaixo segue as nossas redes sociais, se você ainda não segue, entra ali tanto no Da Start, que é a nossa empresa de educação e parte de gestão tributária, e além disso, o nosso perfil pessoal, onde nós postamos dicas e conteúdo sobre a área tributária. Mas voltando aqui ao que interessa, professor, qual que é a temática de hoje? Como o contencioso administrativo tributário muda o fluxo de caixa dos escritórios e das pessoas que atuam no tributário. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso mudou a minha vida, mudou a vida de muitos mentorados meus e vai mudar a sua vida se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre isso. Tá? O fluxo de caixa do meu escritório triplicou depois de acrescentar um contencioso administrativo tributário como um carro-chefe. Hoje nós atuamos dentro do contencioso administrativo tributário no Brasil inteiro. Então nós defendemos contribuintes, autuações fiscais ilegais ou CDAs indevidamente constituídas no Brasil inteiro. E nós ensinamos vocês como fazer isso. Hoje nós atuamos sem depender do judiciário, na seara administrativa, seja nos órgãos de fiscalização, na Cefaz, no Estado ou órgão corresponsável, ou através das procuradorias, derrubando dívidas ou autuações fiscais indevidas. Tá? E nós temos propriedade para falar sobre esse assunto para você, te apresentar essa temática, te mostrar os pontos altos disso, os pontos positivos. Afinal de contas, aqui está o segredo de você conseguir escalar o seu negócio e atender a nível nacional. Vou te mostrar como a partir de agora. Então vamos lá. Vamos entender o potencial do contencioso administrativo tributário. Nós precisamos destacar, primeiro, que o contencioso administrativo é uma oportunidade estratégica para os profissionais que atuam na área tributária. Por quê? Porque aqui nós temos a possibilidade de defender os contribuintes sem custos elevados. Como assim? Nós não vamos ter custo com o judiciário, não vamos depender do judiciário, não vamos depender da OAB, não vamos depender do CRC, não vamos depender de órgão de fiscalização nenhum. Você poderá protocolar petições, sejam órgãos fiscalizadores, né, Secretaria de Fazenda, ou órgão corresponsável no município ou na União, ou também nas procuradorias. Você não precisa guardar a decisão de um juiz quanto a uma decisão de autuação indevida ou CDA indevidamente constituída. Dentro da Procuradoria, o procurador vai reconhecer aquela sua petição administrativa. Então, o contencioso administrativo tributário é um procedimento onde se discute débitos tributários diretamente no âmbito administrativo, sem a necessidade de levar o conflito ao judiciário. Tá? Quais são as vantagens, professor? Rapidez. As decisões são mais céleres que o judiciário e o menor custo, uma vez que não vai ter custas judiciais e, além disso, para você, dentro do seu escritório, dentro da sua atuação, vai ser menos oneroso. Porque sua equipe pode ser reduzida, você não precisa ter profissionais qualificados a ponto de ser advogados, né, de serem contadores, porque você não precisa protocolar dentro do judiciário. Ok? Então, seu custo operacional também vai ser menor. Consequentemente, vamos lá. Tomar um café aqui. Vamos lá. Além disso, o contencioso administrativo tributário possibilita algumas oportunidades de mercado pela celeridade, pela rapidez que outras áreas não produzem, não entregam. Tá? Por quê? Porque com a complexidade fiscal no Brasil e com a demanda por profissionais que conseguem solucionar disputas fiscais na área administrativa está em alta e existem poucos profissionais focados nessa área. Ah, professor, não, existe muito. Não, não existe, pessoal. Olha só, os profissionais da área tributária hoje estão focados na recuperação de crédito tributário. Aqui nós temos muitos profissionais. Muitos. Aqui está carregado de profissionais atuando nessa seara. Professor, mas o contencioso administrativo tributário não é a mesma ideia? Vamos lá. Aqui nós temos uma diferença. Qual que é a diferença? Aqui nós vamos reconhecer ilegalidades de dívidas tributárias. Tá. Aí, professor, como que você é remunerado por reconhecer a ilegalidade de dívidas tributárias? Percentual de êxito, 20% de honorários, em regra. Então você vai reconhecer a ilegalidade de uma cobrança, de uma CDA, de uma autuação fiscal ilegal e vai receber em decorrência disso 20% de honorários de êxito. Olha a diferença de atuação. Digamos que chega para você um contribuinte com uma dívida fiscal.
Você analisa aquela CDA, você verifica que ela não obedece aos requisitos legais que constam no CTN, quanto aos requisitos mínimos que devem constar dentro da CDA para que ela seja líquida. A liquidez dela. Tem no Código Tributário Nacional um artigo que discrimina exatamente quais são os requisitos. Se ela não obedecer esses requisitos, você já tem possibilidade de anular ela, de reconhecer a nulidade dessa CDA. E poucos atuam nessa área. Mas, professor, por que é uma porta de entrada? Por que é tão importante atuar nessa área? Olha só, pessoal. Você acha que um cliente vai precisar mais de um serviço de alguém que quer recuperar um crédito tributário ou de alguém que precisa solucionar um problema tributário? Em regra, você procura um médico quando você quer que ele te dê um remédio ou você procura ele para uma consulta de rotina para ele descobrir os problemas que você tem? Na verdade, você procura ele quando você quer que ele te dê um remédio. Ele quer que sane uma dor. E aqui o contribuinte é igual. Ele vai nos procurar quando ele tem débito, quando ele tem dívida, quando ele precisa de uma solução. Ah, professor, mas é muito difícil esperar os contribuintes baterem na nossa porta. Concordo. Por isso que nós temos métodos de captação de clientes também. Então, nós temos metodologias de captação de clientes. Tá? Isso é certo. Dentro do curso de mentoria e evento tributário, por exemplo, nós temos um módulo referente à captação de clientes. A você falar sobre gestão de negócio, onde eu ensino a gestão de negócio, crescimento e como você vai captar cliente dentro da atuação da área tributária. Isso é ensinado dentro do curso de mentoria e evento tributário. Mas voltando aqui, a diferença entre recuperar crédito tributário é você recuperar algo que já foi pago. E aqui, no caso do contencioso administrativo tributário que a gente ensina, que é derrubar dívidas tributárias, débitos ilegais, é você, o contribuinte está com uma dívida, ele vai deixar de ter aquela dívida e você vai receber em decorrência disso. Nós temos algumas oportunidades. Por exemplo, no curso de mentoria e evento tributário, nós apresentamos mais de 42 oportunidades com os modelos das petições do meu escritório, onde eu apresento cada uma dessas oportunidades, envolvendo o âmbito municipal, estadual e federal. Então você vai aprender como atuar no contencioso administrativo, derrubando débitos fiscais e ganhando honorários de êxito, 20% do que você reduzir da dívida. Tá? Então é diferente de você recuperar crédito tributário. Professor, por que o segredo do fluxo de caixa maior está aqui e não na recuperação? Primeiro que o mercado da recuperação de crédito tributário está com muitos profissionais e poucas demandas. Por quê? Porque muitos anos que já vem em alta, automaticamente muitas empresas já fizeram recuperação de crédito tributário. Inclusive, se você jogar no Google, você vai ver que tiveram muitas fraudes na recuperação de crédito tributário. E aqui no contencioso administrativo tributário, derrubando dívidas tributárias, você não vai ter a mesma problemática. Por quê? Porque é o próprio procurador que vai reconhecer que não é devida aquela cobrança e você vai receber uns honorários de êxito em decorrência de você declarar, fazer, reconhecer o direito desta ilegalidade. Tá bom? Então, dando sequência aqui sobre as oportunidades de mercado, verificamos que essa oportunidade está em alta. Aqui nós temos uma oportunidade com poucos profissionais, com muitas demandas, uma vez que no Brasil os últimos estudos mostram que de 30% a 40% das empresas possuem dívidas tributárias, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Então, nós estamos em alta nesse mercado de atuação. Por isso que aqui vai aumentar seu fluxo de caixa. Você tem mercado para os próximos anos aqui. A recuperação de crédito, além de terem muitos profissionais que já atuam na área, tem muitas empresas enormes que estão atuando na área e poucos profissionais estão lembrando de atuar no contencioso administrativo tributário. Por isso que essa é a galinha dos nossos ovos de ouro que a gente apresenta para os nossos mentorados. Tá? Aqui no contencioso administrativo tributário, você tem previsibilidade de honorários em decorrência dele ser mais rápido. O contencioso administrativo tributário, ele demora em média de 90 a 120 dias. Ou seja, a previsão do recebimento é maior. Além disso, tem alguns profissionais que cobram por etapas. Aqui nós não cobramos por etapas. Aqui nossos mentorados, inclusive nós ensinamos os nossos mentorados a não cobrarem por etapas, a cobrarem um valor inicial e um valor de êxito. O valor inicial para você começar a atuar dentro do contencioso administrativo tributário para aquele contribuinte e um valor quando você reconhecer a ilegalidade, reconhecer que não é devido àquele tributo. Então você vai ter um fluxo mais contínuo de receitas. Existe uma maior celeridade no desfecho e o resultado final. Tá bom? Então, eu gosto de brincar e dar um exemplo. De 6 anos atrás, chegou um cliente com uma dívida de ICMS no valor de R$200 mil. Essa dívida de ICMS foi constituída de forma irregular. Porém, ele tinha passado por diversos profissionais e não tinha encontrado essa irregularidade. E nós verificamos essa irregularidade, colocamos os nossos honorários, cobramos na época 2 salários mínimos, mais 20% de êxito. Em 90 dias saiu o resultado. A Procuradoria, o Procurador do Estado, reconheceu que aquele ICMS não era devido. Consequência disso, ganhamos em 90 dias R$40 mil de êxito referente a honorários de êxito. Isso mudaria ou não mudaria esse fluxo de caixa? Além disso, na área tributária, você tem a oportunidade de uma situação mudar sua vida. Por quê? Porque aqui existem muitas demandas milionárias, com causas, execuções fiscais milionárias. E essas mudarão o jogo da sua vida financeira. Cair uma dessa no seu colo pode fazer o seu ano, pode fazer a sua vida. Tá bom? Ontem, a semana passada, na verdade, nós estávamos vendo aqui no escritório, chegou um dos nossos mentorados, nos mostrou uma autuação da Receita Federal de R$3 bilhões.
3 bilhões de reais. Né? O pessoal que trabalha comigo até brincou que teve que pesquisar quanto zero tinha para ver quanto que chegava nos bilhões. Então, 3 bilhões de reais. Isso muda ou não muda o referente aos honorários, porque vai ser reconhecido naquela situação. Nós mostramos para o nosso mentorado a oportunidade que vai reconhecer a ilegalidade daquela autuação fiscal de 3 bilhões do contribuinte que é cliente dele. Isso muda ou não muda a vida de uma pessoa? A vida financeira, o resultado da vida financeira. A área tributária tem essas possibilidades. E tudo é possível dentro do contencioso administrativo tributário. Você não precisa do judiciário para isso, tá bom? Então, o volume de casos no contencioso administrativo é menos burocrático e não exige tantas audiências, o que permite que você atenda mais casos simultaneamente. Além disso, tem uma oportunidade alta de escalabilidade. Nós mostramos essa oportunidade para você alavancar com facilidade e aumentar o número de processos administrativos que seu escritório pode atender, gerando uma maior entrada de receitas, consequentemente aumentando o fluxo de caixa. Você vai ter redução nos seus custos operacionais, conforme já mencionamos. Afinal, você vai apresentar uma solução para o cliente sem custos judiciais, você não vai ter tanto deslocamento, né? E o contencioso administrativo reduz drasticamente seus custos operacionais. Por N motivos, seja por contratação de pessoas que não precisam ser IT, OAB, não precisa ser inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E além disso, o resultado melhora na sua margem de lucro. Portanto, vai ter um aumento do caixa disponível. No contencioso administrativo tributário, nós temos muitos benefícios. Eu apresentei aqui para vocês uma oportunidade de ICMS, já dei um exemplo. Tá? Então, exemplo 2. Um cliente recorrente que, após resolver uma atuação via contencioso administrativo, contratou o serviço de gestão de passivo tributário. Eu brinco, pessoal. O contencioso administrativo tributário é a porta de entrada do cliente. Não é a única porta que ele pode abrir no escritório, mas é a porta de entrada. Quando nós solucionamos uma demanda no contencioso administrativo tributário, nós estamos fidelizando o cliente para outras possíveis demandas. Então você vai ter a possibilidade, se você quiser, de prestar a consultoria tributária, a recuperação de crédito tributário, mas deixa isso para um momento posterior. Deixa a sua porta de entrada o contencioso administrativo tributário, porque ele vai te dar um aumento de fluxo de caixa, ele vai poder escalar seu negócio. Quando você ganhar a confiança do cliente, você pode adquirir e mostrar outros serviços para aquele cliente. Inclusive, um serviço é a gestão do passivo tributário, que você ganha honorários recorrentes para cuidar do passivo tributário, seja derrubando ele através do processo administrativo contencioso tributário ou fazendo transações tributárias. Transações tributárias, compensações tributárias e tudo isso nós apresentamos para os nossos mentorados dentro do curso e mentoria Vivendo Tributário. Então, os sucessos no contencioso administrativo tributário fidelizam o cliente e criam a oportunidade de outros serviços que você poderá oferecer para ele após esse relacionamento inicial. Você ganhou a confiança dele. Você resolveu um problema médico dele e ele vai continuar procurando você como médico dos tributos, tá? Perdão da comparação, mas é uma brincadeira que precisa ser feita essa comparação. Ok, pessoal? Então, consequentemente, existem novos serviços que você pode colocar como segunda opção depois dessa fidelização através do contencioso administrativo tributário. Hoje eu vejo muitos profissionais da área tributária tentando fazer com que o cliente contrate a recuperação de crédito tributário. E aí esses profissionais perdem um tempo danado fazendo um levantamento para ver se tem direito ou não tem a recuperação de crédito tributário. Chega ao final, muitas vezes nem encontra valores de crédito a serem recuperados. Porém, quando um cliente tem uma dívida tributária, e aí a gente precisa partir deste princípio, se o cliente tem uma dívida tributária, tem uma solução que nós podemos entregar para ele. Existe uma solução. Seja um benefício, seja uma transação fiscal, existe uma solução. Seja uma ilegalidade dentro do contencioso administrativo tributário, nós temos uma solução para ser entregue. Ele tem uma dor, ele tem uma cobrança, ele tem uma CDA, ele tem uma dívida tributária. Nós temos a solução para entregar para ele. Tá? A recuperação de crédito tributário muitas vezes é feito vários levantamentos que não encontram créditos a serem restituídos por alguns motivos. Até mesmo por sonegação fiscal da própria empresa. 2, porque outras empresas já fizeram e o seu cliente não comentou isso com você porque ele acha que você pode encontrar outros créditos diferentes daqueles que foram mostrados. Tá? Então, 3, realmente não existe crédito a ser recuperado naquele caso. Pode acontecer, o contador pode ter feito todo o procedimento correto, o sistema contábil fez toda a contabilidade das obrigações principais tributárias e obrigações acessórias cumpridas devidamente. Tá? Então, eu aconselho, meus conselhos para os meus mentorados sempre é: comece pelo contencioso administrativo tributário, coloque ele como carro-chefe do seu negócio, a sua porta de entrada. Depois você vai adquirindo e colocando, agregando outros serviços dentro do seu portfólio de serviços, tá bom? Então a consultoria preventiva é um segundo momento. Revisão fiscal, planejamento tributário, gestão de passivo tributário, um segundo momento também. Além disso,
Aqui no contencioso, você vai fidelizar o cliente. E aí depois você vai ofertar outros serviços, tá bom? Então, olhando tudo isso, nós temos aqui dentro do contencioso uma previsibilidade e constância no recebimento, porque nós temos todos os dias contribuintes com dívidas tributárias. Está crescendo a dívida tributária no Brasil. Então, nós temos aumento de casos para atuação, com poucos profissionais atuando nesse mercado. Além disso, e em decorrência disso, nós temos um aumento de volume e depois nós conseguimos diversificar a receita após colocar aquele cliente no nosso portfólio de serviço e fidelizar ele com uma solução tributária, tá bom? Então eu quero que vocês comecem a colocar o contencioso administrativo tributário dentro da sua prática de atuação. Pessoal, ficou alguma dúvida? Entre em contato, mande mensagem, esse daqui é o nosso WhatsApp. Mande mensagem, perguntas. Se quiser saber mais sobre o curso de Mentoria e Evento Tributário, também mande mensagem. Inclusive, eu quero compartilhar aqui com vocês, para quem não conhece ainda, um pouco do nosso curso de Mentoria e Evento Tributário, de dentro do site. Olha só, nós temos o curso de Mentoria e Evento Tributário, onde nós auxiliamos profissionais da área contábil, da área do direito também. Então, advogados, contadores, bacharéis, estudantes de direito, ciências contábeis, a atuarem, a viverem do tributário por meio do contencioso administrativo tributário. Só para vocês terem uma ideia, atuo há mais de 10 anos na área tributária, eu vivo do tributário, meu escritório atua dentro do contencioso administrativo tributário no Brasil inteiro e nós apresentamos o passo a passo que nós aplicamos dentro do meu escritório aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Dentro do curso de Mentoria e Evento Tributário, o curso é dividido em 4 módulos. O módulo, deixa eu até aqui, o módulo referente direito tributário necessário para atuar e faturar no tributário, aquele conteúdo que a faculdade não te ensinou, que nenhuma especialização te ensinou de forma prática, direcionada. Então, introdução, o que é tributo, quem poderá cobrar tributo, de quem poderá, o Estado tem limitações, o que são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais, principais pontos da legislação tributária brasileira, o que são obrigações tributárias, lançamento do crédito tributário, como funciona a constituição de um crédito, causas de suspensão, causas de extinção, causas de exclusão do crédito tributário, quais são os requisitos legais para a compensação de um crédito tributário, transações tributárias, aspectos da administração tributária, o que é uma dívida ativa tributária, o que é CDA, certidão negativa, certidão positiva com efeito de negativa. Além disso, nós temos um módulo referente ao processo tributário, necessário para você atuar e faturar, onde consta processo tributário brasileiro, introdução, processo tributário administrativo, que é impugnação administrativa, fazer um pedido administrativo, execução fiscal, ação declaratória, ação anulatória, processo judicial tributário, embargos de execução, o que a faculdade não te ensinou de conteúdo básico, tanto do processo administrativo tributário, do processo tributário, como do direito material tributário, que a faculdade não te mostrou na prática como que isso funciona. Além disso, nós temos nossos carro-chefe hoje, tem mais, tem 43 oportunidades para você faturar e viver do tributário, envolvendo oportunidades do âmbito municipal, estadual e federal, tá bom? Além disso, temos um módulo de estratégia de vendas para você vender as oportunidades, captar clientes, atuar, viver da área tributária. Ok, pessoal? Então nós temos hoje aqui mais de 83 aulas completas disponíveis para vocês. Além disso, nós temos outros diferenciais no curso de Mentoria e Evento Tributário, que é o quê? A mentoria, nós temos um encontro ao vivo coletivo por mês. Os nossos alunos têm acesso a 12 meses do curso, então ele vai ter um encontro ao vivo nos 12 meses de acesso ao curso. Ele pode renovar depois do término desse acesso, com 40% promocional na renovação do valor do preço do curso. Além disso, tem o meu WhatsApp como mentor, professor, direcionador. Esse contato, nós acreditamos nesse diferencial, que é esse contato humano, essa proximidade, porque eu quero fazer você viver do tributário. Então você vai ter, se você for meu aluno, meu mentorado dentro do curso de Mentoria e Evento Tributário, você vai ter contato com a minha pessoa, para tirar dúvidas, para te direcionar, quando necessário, perguntar, professor, chegou uma demanda assim, o que eu faço? Qual que é o próximo passo? Porque na hora da execução as dúvidas surgem. Então nós acreditamos que esse é um passo muito importante. Nós desenvolvemos o curso de Mentoria e Evento Tributário para o Luiz de 10 anos atrás. E nós entregamos ele para vocês hoje, para que vocês também possam ver tributar. Então, esse é o nosso curso de Mentoria e Evento Tributário, que vai transformar a sua vida, vai transformar a sua atuação, vai mudar o fluxo de caixa do seu escritório. Se você gostou, se você quer saber mais informações, preço e etc., entra aqui, ó, pessoal. Aqui embaixo é o nosso telefone. Vou até colocar ele aqui para vocês, ó. Nosso WhatsApp, 11 912 95 40 50, tá bom? Esse é o nosso WhatsApp. Mande mensagem, entre em contato. Será um prazer ser seu professor, seu mentor e principalmente mudar o seu fluxo de caixa e fazer você viver do tributário.